Paulo Oliveira, fantástico. Paulinho para alguns, para outros, Paulo Oliveira, mas é um palestrante fantástico. Vou falar um pouquinho, tá? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Muito, Andréia. muito, muito, muito bem-vindo. Vou falar um pouquinho do Paulo, tá, gente? Paulo é o cofundador da DX2 Brasil, que é uma agência de comunicação e design. Tem uma vasta experiência na área de comunicação e oratória. Vem treinando e desenvolvendo pessoas na habilidade de comunicação. Formado em comunicação visual, com especialização em comunicação e oratória, psicologia positiva, negócios em mídias digitais, MBA em Liderança Sustentável e Executive Coaching. Ministra palestras, cursos e treinamentos por todo o Brasil. E já palestrou em países como Bélgica, Suíça, Alemanha e Inglaterra, né? Além disso, é o criador do método Com Calma. Acredita que o autoconhecimento, o poder da palavra e a autoconfiança são a base de uma comunicação que pode impactar a vida e a carreira das pessoas. Com Sim. vocês, Paulo Oliveira, com o tema Escuta Ativa, o poder do silêncio consciente. Contigo, Paulo. Obrigado, Andréia. Então, eu vou falar para vocês assim, ó. Silêncio. Aonde você estiver agora, faça um pouquinho de silêncio. O que você está ouvindo? O que você está escutando? Tá, minha voz. E o que mais? Carros passando, crianças que estão na sua casa. O que você está ouvindo nesse momento? E aí eu faço uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você conseguiu parar e escutar o silêncio? Coloca aqui no chat para mim. Vou até habilitar aqui o chat para eu acompanhar vocês. Coloca para mim aqui no chat. Qual foi a última vez que você conseguiu parar para escutar, para ouvir o silêncio? Faz tempo. Estou colocando aqui, faz tempo. A Andréia está ouvindo os pássaros na árvore. A Andréia, acho que agora. A Samanta, hoje por alguns segundos, risos. E vamos seguir agora um pouco aqui com o tema escutativa e o poder do silêncio consciente. A ideia desse tema, ela veio de um post que eu fiz no Instagram que deu assim bastante repercussão. E o post era: você ouve ou escuta? Aí começaram, né, os comentários. Ah, eu ouço, claro, eu ouço. Ah, eu escuto. Ah, eu ouço, eu escuto. Mas aí eu pergunto: e vocês? Vocês costumam ouvir ou escutar quando alguém está falando com vocês? Coloca aqui no chat para mim. A Deise, vixe, que pergunta, mas agora ouvi risos. Até o momento não tinha me atentado para a necessidade do silêncio. Choquei. Olha que interessante. Mas é o que eu estou perguntando aqui agora. Vocês costumam ouvir ou escutar? Se vocês estão pensando aí, mas qual que é a diferença, né, entre ouvir e escutar? Vou explicar para vocês. Ouvir, ele é um processo mecânico, ele é referente ao sentido da nossa audição. E ele vai além da nossa vontade, a não ser que a gente tape os ouvidos. Né? Já escutar, escutar é uma ação que depende da nossa vontade. Você pode escutar ou não, porque o escutar é você prestar atenção. É você tentar entender o que está sendo dito. É você refletir e depois de assimilar esse conteúdo, você concorda ou não com aquilo. Tá? Então, essa é a diferença do ouvir e escutar. Um exemplo, vocês estão agora neste momento, com certeza me ouvindo. Mas vocês estão escutando? Fica aí a dúvida para vocês refletirem. Ouvir ou escutar? E ouvir e escutar. E a escutativa, ela não se resume apenas a você estar presente e envolvido numa conversa. A escutativa, ela tem um elemento que muitas vezes nós não damos conta, que é o silêncio consciente. A escutativa é você escutar verdadeiramente o outro quando você está numa conversa. Então, quando você está ouvindo e você está escutando o outro diante de uma conversa, você demonstra interesse e respeito por aquela pessoa. E quando existe respeito, uma relação ela se torna mais forte, verdadeira, confiável e saudável. Olha que interessante. Na escutativa, você compreende o que o outro está querendo dizer
e não apenas o que ele está dizendo. Na escutativa, você compreende, através de suas palavras, ações, emoções e sentimentos, o que o outro verdadeiramente está querendo dizer, com aquelas palavras que ele está falando, sem julgar, sem interromper. Porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas falam alguma coisa, que aí vai entrar também a comunicação não verbal, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. O que acontece é que muitas vezes as pessoas estão falando uma coisa, mas elas estão, na verdade, sentindo outra coisa, e elas estão fazendo gestos dizendo outra coisa. Então, muitas vezes não há coerência com o que a pessoa está falando, com o que a pessoa está sentindo, ou com o gesto ou atitudes que ela está fazendo. E como que a gente consegue prestar atenção nisso? Como que a gente consegue analisar tudo isso que está ocorrendo diante de uma fala da pessoa, diante de uma conversa que nós estamos envolvidos? Através do silêncio consciente. Porque se você não se coloca em silêncio consciente quando você está conversando com outra pessoa, você não consegue prestar atenção nesses detalhes, naquilo que a gente fala, né, nas entrelinhas. O que está querendo dizer nas entrelinhas? Por quê? Porque se você não está em silêncio consciente, você pode até estar em silêncio porque você parou para ouvir a pessoa. Só que quando você está só ouvindo a pessoa, a sua cabeça ela pode estar, mas não fala logo que eu quero sair dessa pessoa. E o que eu tenho a ver com isso? Olha que legal, que interessante que ela está falando, mas não estou entendendo nada. E a cabeça viaja em outras coisas. Quando você se coloca em silêncio consciente diante da outra pessoa, você vai prestar atenção exatamente no que ela está querendo dizer. Não só nas palavras que ela está dizendo, mas nas entrelinhas do que ela quer dizer. E isso é muito importante, porque quando você valoriza a outra pessoa por inteiro, não só pelo que ela fala, você está valorizando a si próprio. Porque uma coisa que eu deixo aqui para vocês, você só consegue fazer o silêncio consciente e aplicar a escutativa com a outra pessoa se você conseguir fazer isso com você mesmo. Por isso que foi aquela minha pergunta logo no início. Quanto tempo você consegue, há quanto tempo que você não para ouvir o silêncio? Então, há quanto tempo que você não para ouvir a si mesmo? Há quanto tempo que você não pratica a escutativa consigo mesmo? Como nós falamos, a escutativa é quando você consegue ler a outra pessoa através das palavras dela, é quando você consegue ouvir, quando você consegue escutar, é quando você consegue entender o que ela está falando, quando você consegue compreender o que ela está querendo dizer. Essa é a escutativa com a outra pessoa. E a escutativa com você? Será que você realmente consegue saber o que você pensa? Será que você consegue se entender? Será que você percebe que às vezes você está falando uma coisa, mas na verdade você queria dizer a outra coisa? Será que você consegue ficar em silêncio consciente consigo mesmo? Ficar em silêncio consciente com outra pessoa é difícil, porque a nossa cabeça ela não para. Mas ficar em silêncio consciente com a gente também é difícil, porque a nossa cabeça não para. Então, é uma prática constante. Tanto a escutativa quanto o silêncio consciente. Os dois, eles se completam. Por que eles se completam? Porque para você praticar a escutativa, você tem que estar em silêncio consciente. E se você está em silêncio consciente, você consegue praticar a escutativa. Olha que interessante. Mas eu volto a falar para vocês. Como que você está agindo consigo mesmo? Como está o seu silêncio consciente consigo mesmo? O que tem ocorrido muito é que hoje, não só hoje, mas hoje está mais evidente isso, é que diante de tantas distrações que nós temos, a internet, é trabalho, é o WhatsApp, é Instagram, são redes sociais, é televisão, é vida social, diante de tantas coisas e distrações que nós temos na vida hoje, a gente esquece de fazer isso com a gente. E às vezes não é nem só esquece, a gente não consegue, porque não tem tempo para isso. E aí o que acontece? As distrações, que são barulhos externos, o que na comunicação nós chamamos de ruídos, as pessoas não estão conseguindo prestar atenção ao que o outro está verdadeiramente querendo dizer, por trás de suas palavras e de suas ações.
É aquilo que a gente já comentou. Enquanto ela está numa conversa e a outra pessoa está falando, ela não está prestando atenção, ela só está ouvindo. Ela só está ouvindo e a pessoa falando. Aí a pessoa faz uma pergunta, ela não sabe o que responder, porque ela não está prestando atenção realmente no que a pessoa está dizendo. Como que está você hoje? Você tem conseguido tirar esse tempo para ouvir o silêncio, para ouvir nesse silêncio a sua consciência, os seus desejos, as suas vontades, os seus objetivos, o que você está falando para os outros? Tem até aquela questão que fala: qual é a sua história? Mas qual é a sua verdadeira história? O que você diz para os outros, mas o que realmente você diz para os outros? O que está acontecendo com você? Mas o que verdadeiramente está acontecendo com você? Isso é muito importante para a gente analisar na nossa vida diária, porque nós somos seres sociais, nós temos que lidar com as pessoas, nós temos essa necessidade de ter esse contato social com as pessoas, de socializar. E para que essa socialização seja excelente, seja eficaz, é necessário que a comunicação que existe entre os dois lados seja clara e verdadeira, não somente clara, porque isso na comunicação a gente usa bastante, né? Como desenvolver uma fala clara, como desenvolver uma palestra que seja clara e eficaz, que todo mundo entenda. Mas não é só ser claro, tem que ser verdadeiro. Não adianta só você falar coisas bonitas, você tem que sentir que essas coisas são bonitas. Então, como que você está? Analise agora. Um segundinho de silêncio. Como que você está? Analise o seu eu interior. O que ele está querendo dizer para você agora, neste momento? Se você respondeu para mim ali que faz tempo que eu não faço isso, então agora é o momento. Aproveite agora. Vamos juntos nesse momento praticar a escuta ativa e o silêncio consciente. Eu vou dar um segundinho, 2, vai, para vocês praticarem essa escuta ativa e o silêncio consciente com vocês mesmos. Eu vou até ficar quieto para vocês não falarem: eu estou ouvindo o Paulo. Não, eu estou ouvindo a mim mesmo. Vamos lá. Pronto? Coloca aqui no chat para mim quem pensou: nossa, que 2 segundos longos. Deixa eu olhar aqui no chat. Coloca para mim quem pensou que 2 segundos longos. Deixa eu olhar aqui no chat. KKKK. Eu. Pois é. Eu deixei passar mesmo de 2 segundos porque 2 segundos é pouco. Mas como eu já dei uma informação para vocês, 2 segundos, a sua cabeça já pensou: eu vou poder parar agora, ficar em silêncio por 2 segundos. Nesses 2 segundos eu vou concentrar, mas nos próximos não. Como passou 2 segundos, já pensou: nossa, já passou 2 segundos e ele ainda não voltou a falar, ainda não chamou. Aí a cabeça já começa de novo a viajar. Percebe? Então essa é a questão que eu trago para vocês. Pratiquem o silêncio consciente. Pratiquem a escuta ativa consigo mesmo. Isso é muito importante na nossa comunicação. A gente sempre fala em treinamentos, em cursos, em mentorias de comunicação, praticar a escuta ativa com o outro. Mas a gente acaba esquecendo de praticar a escuta ativa e o silêncio consciente com a gente mesmo. O que é mais importante. Para você ter uma fala verdadeira, para você ter uma apresentação verdadeira com os outros e com o outro, você tem que ter isso com você mesmo primeiro. Então eu trouxe aqui para vocês 3 ações que podem te ajudar a iniciar na prática da escuta ativa e do silêncio consciente, consigo mesmo. Se tiver caneta e papel aí, anote agora. Primeiro, estar presente e ouvir atentamente. Quando você estiver consigo mesmo, isso você está a todo momento, mas nem sempre você está com você a todo momento, porque às vezes são tantas coisas e tantas pessoas ao seu redor que nem sempre você está presente consigo mesmo onde você está. Então esteja presente e ouça atentamente você. Dei aqui para vocês um tempinho, né, para vocês fazerem isso. Mas
Aumentem esse tempo. Isso é muito importante para a nossa saúde mental, que tanto se fala nos dias de hoje, a saúde mental. Isso é importante. É você procurar sempre estar presente e ouvir atentamente a si mesmo. O que seu coração diz, o que você quer. Segundo ponto, observe a comunicação não verbal. Qual que é a sua comunicação não verbal? Hoje você consegue transmitir para as pessoas, através da sua postura, através dos seus atos, através dos seus gestos, o que verdadeiramente você quer dizer? Quem verdadeiramente você é? Ou as pessoas falam, nossa, achei que você fosse diferente. Nossa, quando eu te vi na tela, quando eu te vi na palestra, era diferente. Não dá para ser assim. É numa palestra, é numa conversa, é no particular, você tem que ser você. E você tem que deixar isso ser transbordado, você tem que mostrar isso para as pessoas, e não só através da sua fala, mas também da comunicação não verbal, que são seus gestos, suas atitudes. Um outro item, até a forma como você se veste. Estava esquecendo desse detalhe. Até a forma como você se veste diz muito sobre você. As cores que você usa diz muito sobre você. As cores, elas dizem muito sobre como você está naquele momento. Então, depois, analise como que você está hoje. Está de preto, de vermelho, de branco, de amarelo? O que isso significa para você? Preste atenção. Terceiro, reserve um tempo para reflexão antes de você fazer julgamentos. Então, isso serve tanto para quando você estiver falando com os outros e quando você estiver falando consigo mesmo. Reserve tempo para reflexão. Não julgue as situações precipitadamente. Fazendo isso, praticando isso quando você está conversando com o outro, não tire conclusões precipitadas. Porque se você não está praticando o silêncio consciente, você está só ouvindo a pessoa falar, você está julgando tudo que ela está falando. Tudo que ela está falando, você está julgando. E consigo mesmo é a mesma coisa. Quando você está sem prestar atenção em você mesmo, sem ouvir o que você está querendo dizer, você está se julgando. Por que eu fiz aquilo? Meu Deus, não devia ter feito aquilo. Nossa Senhora, mas foi tão... Meu Deus, como que eu fiz? E aí você vai se julgando a todo momento. Faça uma reflexão. E aí você vai descobrir o quê? Que você fez naquele momento exatamente o que você tinha que ter feito, com o que você sabia, com o que você tinha de informação para fazer. Percebe a diferença de você julgar antes de saber e você tirar um tempo para reflexão? E aí o seu julgamento, a sua análise, ela é muito diferente. Agora eu vou trazer para vocês em quais momentos nós podemos ativar o silêncio consciente. Preste atenção se vocês fazem isso, ou se não fazem, comecem a fazer a partir dessa palestra. Quando alguém está falando de suas emoções, ative o silêncio consciente. Ouça, escute, preste atenção. Às vezes ela só quer desabafar. Quando todos à sua volta estão falando ao mesmo tempo, fique em silêncio, ative o silêncio consciente. Ninguém vai te ouvir, ninguém está te ouvindo. Nem você está ouvindo as pessoas, porque está todo mundo falando ao mesmo tempo. Quando alguém não te deixa concluir o que está dizendo, ative o silêncio consciente. Ele não está ouvindo o que você está dizendo, ele não está prestando atenção no que você está dizendo, não adianta. Não adianta você querer que ele entenda. Quando você está em busca de respostas, pratique o silêncio consciente. Ouça a si mesmo, as respostas estão sempre dentro de você. Você sempre sabe as respostas que você está procurando. E para fechar, quando estiver em um momento incrível, único em sua vida, aquele que você fala, meu Deus, eu quero lembrar disso para toda a minha vida, de tão maravilhoso que é, ative o silêncio consciente e pense assim, essa imagem, esse momento vai ficar gravado em minha memória para o resto da minha vida. Porque toda vez que você estiver procurando uma resposta e não estiver encontrando, busca esse momento em sua mente, e aí você vai retornar para aquele lugar que foi incrível, maravilhoso, e aí você consegue se sentir seguro e forte para poder seguir em frente e encontrar uma resposta. Você acabou respondendo a pergunta da Samantha sem nem sequer ter olhado. A primeira pergunta... Deixa eu ver. Olha só, ela colocou, você pode até complementar se você quiser. Você percebe também que enquanto alguém fala, na mente do outro já vai rolando um julgamento.
Do tipo, concordo com isso, não concordo, e aí vai argumentando sem nem se dar a chance de entender o que estão falando. Aí você fala da reflexão e já... É a questão de você tirar esse tempo para refletir primeiro o que está sendo dito e depois tirar conclusões. Tem uma outra pergunta também, da Samantha. Fala pra gente do seu método com calma. Fiquei curiosa. Bom, esse método com calma é um método que eu desenvolvi para trabalhar nas minhas mentorias e nos meus treinamentos de comunicação e oratória. Esse método com calma, ele é interessante porque assim, eu alinho a neuroliderança com as técnicas de oratória, com as técnicas de comunicação e oratória. O com calma, ele é porque tem vários significados esse com calma, tá? É com calma de calma mesmo, vai com calma. Não queira saber tudo de uma vez, ninguém nasceu sabendo de tudo. Então, você pode aprender. A comunicação, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser aperfeiçoada, e a oratória também, ela pode ser aperfeiçoada, pode ser desenvolvida. Então, esse com calma é comunicação com alma também. Por que com alma? Porque a gente percebe o seguinte, a comunicação ela não se dá apenas quando você está falando. A comunicação é tudo, na verdade. Tudo tem comunicação, tudo se comunica. E você indo lá para trás, desde quando você nasceu, você já se comunicava com seus pais dentro da barriga. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe que quando falava com o filho dentro da barriga, ele se mexia. Então, desde ali, ele já estava se comunicando. Só que eu acredito que existe algo ainda bem atrás disso, que existe uma comunicação de almas. É você se comunicar através da alma. Todos aqui nós temos com certeza aquele amigo que quando você olha para ele, ele já sabe o que você está querendo dizer. Você não precisa nem falar nada, nem fazer nada. Verdade. Isso é uma comunicação de alma com alma. Então, como que eu trago isso dentro da mentoria e dentro dos treinamentos de comunicação e oratória? Muitas pessoas têm medo de falar em público. Mas isso por quê? Eu acredito que todos nós somos um. Todos nós somos conectados. Todos nós somos uma só alma que está individualizada. E como todos nós somos um só, quando eu penso, o outro sabe que eu estou pensando. E isso tem ajudado as pessoas por quê? Quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai fazer uma palestra, quando você vai apresentar um trabalho, converse com a pessoa, com as pessoas que estarão lá antecipadamente. Já conheça essas pessoas, porque eu acredito que nada acontece por acaso. Todas as pessoas que estão aqui nesta sala, não é por acaso que nós estamos juntos. Todos nós estamos aqui juntos porque nós temos um único objetivo, porque nós somos um só também. A gente já estava conversando anteriormente para estar todo mundo aqui. Tanto que está quem tem que estar. Quem não conseguir estar, não está. Verdade, Paulo. Né? Então, esse é um método com calma. É isso que eu trabalho nos meus treinamentos e na mentoria. Legal. A pergunta da Luciana Moço. Ela está falando que ela é muito agitada e por isso, às vezes, ela se perde. Você tem alguma dica para a Luciana dar uma desacelerada aí? Relaxa. Tire um tempo para você. Quanto tempo você não tira um tempo para você? Quanto tempo você não fica em silêncio consigo mesma? Quando a gente é muito agitado e a gente se atrapalha na fala ou se atrapalha no que quer dizer, é porque a nossa mente ela não para. Por mais que ela tente economizar energia, ela não para de pensar. Então, se ela fala para você, estou cansado, preciso descansar, mesmo que você sente no sofá para descansar, a mente não para. Então, quando ela está lá na agitação, se você entra nessa agitação, você vai falar rápido, você vai querer passar tudo que você tem para falar e não consegue. E aí se atrapalha. Por quê? Porque nem você tirou um tempo para você organizar suas ideias antes de falar. Nem você parou para saber exatamente o que você quer falar, saber exatamente o que você tem para falar. Tire esse tempo para você, com você. Não é só tirar um tempo para você, eu vou passear com um monte de gente. Não, tira um tempo para você, com você. E se ouça. E aí você vai ficar mais tranquilo e organizar suas ideias. Muito bom, Paulo. Muito, muito obrigada. Gratidão pela sua palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente a participação, agradeço a todos vocês que estão aqui. Quiserem entrar em contato, tem o meu Instagram também, que é paulooliveira.life. Lá eu posto bastante conteúdo e vocês podem entrar em contato comigo também por lá.
Perfeito, Paulo, muito obrigada. Obrigado, André. Obrigado a todos. Tchau, tchau.